Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. I want to invite you to open up your Bibles with me. No Evangelho de Lucas, The Gospel of Luke, capítulo 8. chapter 8. Vamos ler aqui do versículo 22 ao versículo 25. We're going to read from verses 22 to 25. Lucas 8, Luke 8, versículo 22 ao versículo 25. 22 to 25. Glória a Deus. Glory be to God. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a tua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordem, e eles lhe obedecem? Diga para o seu vizinho: vai ficar tudo tranquilo. Tell your neighbor, everything's going to be okay. Diga: vai ficar tudo tranquilo. Everything's going to be calm. Quantos aqui estão preparados How many here are ready para viver mudanças climáticas à sua volta? to live the climate changes around you? Essa semana o sul da Flórida começou a ser agitado por uma notícia. This morning, South Florida just got agitated by Está news. se formando um furacão no Atlântico. A hurricane is being formed in the Atlantic. E essas mudanças climáticas, And those climate changes, elas de alguma forma nos atingem. in a certain way, they affect us. Hoje eu quero falar sobre a fé. Today, I want to talk about A faith. fé que enfrenta as mudanças repentinas da vida. Faith that faces the sudden changes of Muitas life. vezes nós nos preparamos para viver algo Many times we prepare e ourselves de to do repente something, tudo muda à nossa volta. but then everything changes O clima around us. muda à nossa volta. The climate changes A around política muda à nossa volta. us. Politics change O around sistema us. financeiro muda à sua The volta. financial system changes around Você you. exercitou a sua fé. You exercise your Você se faith. preparou You got ready. e disse: esse ano eu compro a minha And he casa. said, this year I'm going to buy my E diz: house. esse ano eu troco de carro. This year I'm going to change cars. Você diz: esse ano eu vou casar. This year I'm going Aleluia. to get married. Você diz: esse ano This year eu vou conseguir I'm going to make it. empreender mais. I'm going to be able to be Esse an ano o meu entrepreneur. negócio, This year my o meu business business, my ele vai business produzir. is going to Mas give aí de more. repente But suddenly, o clima muda. the climate changes. Vem uma tempestade. A storm comes. E aí você fica desesperado. And you get desperate. E eu quero falar sobre a fé que enfrenta mudanças. And I want to talk about the faith Repentinas that na nossa faces vida. changes in our lives. Está tudo bem. It's everything E de okay. repente o clima muda. But suddenly the climate changes. Tudo muda. Everything A changes. fé, queridos, ela é a base Faith is the base, do beloved, relacionamento of the do relationship cristão com Deus. of the Christian with God. Hebreus 11:6 Hebrews 11:6 diz que sem fé says that without é faith impossível agradar-lhe, it's impossible to porque é please God. necessário Because it takes, que aquele que se aproxima de Deus it's necessary for those who approach creia God que Ele existe to believe He e exists. que é galardoador, And that He's a gift ou giver. seja, abençoador Means He's a blesser dos que o buscam. for those who seek Him. Hebreus 10:38 Hebrews 10:38 diz assim: it says o justo that faithful viverá will live pela fé. by faith. A Bíblia, ela nos traz muitas histórias, The Bible brings many stories, muitos exemplos many de examples pessoas que enfrentaram essas mudanças à sua volta, of people who face these que changes around them, enfrentaram who dificuldades. face hard times. E a única coisa que elas tinham And the only thing they era a had fé em Deus. was their faith in A God. pergunta que Jesus fez aos discípulos The question Jesus asked em the meio à disciples tempestade in the midst of a storm nos faz refletir make us reflect a bit. como está a nossa fé How is our faith nos momentos de dificuldade. on the hard times?
Parece uma pergunta tão simples. It seems such a simple Jesus question. vira para os discípulos Jesus turns to his e diz: disciples onde está a tua fé? and says, where is your faith? Tem algumas versões que são um pouco diferentes. Some versions are a bit different. A Almeida, a versão da Bíblia Almeida, One of the Brazilian ela translations, diz: onde vocês guardaram a sua fé? it asks, where have you kept your faith? Porque existem pessoas que só usam a fé no momento de dificuldade. Because some people just use their faith in a time of Ela vive o difficulty. seu dia a dia They live their daily lives. e a fé nos momentos mais difíceis, And faith at the hardest times ela é lembrada. is remembered of. E aí a pergunta de Jesus é: onde está a sua fé? But Jesus asks, where is your Onde faith? você guardou a sua fé? Where do you keep your faith? A fé é como um passaporte. Faith is like a passport. Você tem um passaporte You have a e passport, esse passaporte dá direito de ir e vir. and it gives you the right to come De and go, viajar. of traveling. Aí de repente você está com a viagem marcada But then you have the scheduled trip, e aí você está na hora de sair para ir para o aeroporto. but at the time to leave to the airport, Aí o seu cônjuge ou alguém fala para você: then your spouse or somebody else tells you, olha, não esquece o passaporte. don't forget your E passport. aí você fala: é verdade. And you're like, oh my God, yes. Onde eu guardei meu passaporte? Where did I put it? E o tempo está passando. And time is going E by. você está procurando o But passaporte. you're looking for your Você vai numa passport. gaveta, You go to the vai na drawer, outra gaveta. another drawer, Aí você vai no cofre And then you go to e the você safe. vai e não acha. and you can't find it. E aí, se você não encontrar o passaporte, o que vai acontecer? But if you don't find your passport, what's going to happen? O que vai acontecer? What's going to happen? Você não vai viajar. You're not going to Já go. aconteceu com alguém aqui? Has it ever happened to someone Aí já here? aconteceu. Yep. De você procurar o passaporte e não achar. For you to look for your passport and not A find it. fé é mais ou menos isso, querido. Faith is kind of like that, beloved. A fé, às vezes você guarda ela e nem sabe onde guardou. Sometimes you keep your faith that you don't know where. Por isso que essa versão de Jesus pergunta para os discípulos: onde você guardou a sua fé? That's why in this version he asks his disciples, where do you Onde keep your está a faith? sua fé? Where is your A faith? fé ela não pode estar escondida, Faith cannot be hidden, muito menos em um lugar onde você não pode encontrá-la. especially if you cannot find it. E essa pergunta que Jesus fez aos discípulos em meio àquela tempestade, And this question Jesus asked his disciples in the midst of the ela nos storm, faz refletir it makes us think about de it. onde está a nossa fé Where is our nos faith momentos difíceis que enfrentamos. during the hard times we face? O maior inimigo da fé é a razão. The greatest enemy O of maior faith is inimigo da reason, fé é a lógica. is logics. Porque a razão e a lógica, Because reason and elas logics, operam na mente. they operate in our minds. E muitas vezes nós não damos espaço para a fé And, se some, manifestar em nossas vidas. and sometimes we don't give room so faith can be Romanos 12, manifested in our 2. lives. Romans 12:2. Não vos conformeis com este mundo, Do not be conformed to this mas world, transformai-vos but be pela transformed renovação by the renewal da vossa of our mente, minds, para que experimenteis so as you may qual experience seja a boa, the good, agradável pleasant, e perfeita and perfect vontade de Deus. will of God. Então, muitas vezes nós enfrentamos esse inimigo. So many times we face this enemy. E eu tenho entendido que o maior inimigo da fé é a razão. And I understand that the É a greatest lógica. enemy of faith is E reason, atinge a nossa logic. mente. And it gets to our Por minds. isso que o cristão ele precisa That's why a Christian needs renovar a sua mente to renew their o minds tempo inteiro. all the Porque time. senão ele não vai experimentar. Otherwise, they're not going to E quando experience. Paulo fala à igreja em Roma experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, And when Paul is talking about God's will to the Romans, essas vontades de Deus são frutos da nossa experiência através da fé. these wills of God are fruit of our experiences through E faith. não conformar com o mundo And not be conformed to the é não world. estar preocupado com aquilo que o mundo diz Is not be concerned with what the world is saying ou aquilo que o mundo ensina. or what the world is Porque teaching. nós bem sabemos como está hoje. Because we know how things Quais are são these os days. conceitos que o mundo está trazendo para dentro das nossas casas? What concepts the world is bringing O into our conceito que o mundo homes. está trazendo para dentro das nossas The igrejas? concept they're bringing to our churches. Paulo ele é bem claro, não vos conformeis. And Paul is pretty clear. Do A not be palavra conformed. conformar The will to be conformed significa tomar means to take a forma, the form of, estar conforme, have the shape entrar of, na forma. go into the E hoje nós mold. estamos vendo. And today we're seeing E that. você não precisa ir muito longe, And you don't need to go very far. porque dentro das nossas próprias igrejas, Because inside our e churches, eu falo isso com
com a tristeza muito grande, And I say that with great dentro das sadness. nossas próprias igrejas, Inside the as churches, pessoas estão tomando a forma do mundo, people are being shaped by the estão se world. conformando com o They're mundo, conforming to estão the andando world. conforme os padrões do mundo. They're walking according to the Hoje as patterns of the pessoas world. questionam alguns princípios que nós pregamos, These days, people are questioning principles we preach. e elas dizem, pastor, não é bem assim. And they say, Pastor, it's not like that. E alguns pastores, inclusive, estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada, And some pastors are even saying that the que Bible a needs to be Bíblia precisa updated. ser revista. The Bible needs to be checked Come on, up. come on. Imagina os membros que seguem um pastor que diz que a Bíblia está ultrapassada, Can you think about the members who are following the pastor that que says o the Bible is contexto needs já to be não é updated? suficiente para o tempo que nós estamos vivendo. That the context is not enough for the time we're living E in? você sabe qual é o mais incrível? And you know what's the most É unbelievable que a thing? igreja desses pseudos pastores estão cheias de pessoas Is that the church of the pseudo-pastors are que just conhecem a cramped up. verdade, People who know the truth, mas eles não querem viver a verdade, but don't want to live the porque truth. é muito cômodo Because it's very nós nos just conformarmos comfortable to be com o conformed mundo. with the world. Nós entramos na forma que To o get into the mundo form of the está world. propondo para nós. That the world is just giving Então us. você não pode deixar a razão So you cannot leave ou a reasoning lógica or logics impedir que você exerça a fé to keep you from que exercising Deus your colocou no faith seu coração. Amém? that God placed in your A heart. Bíblia Amen? diz que nós devemos viver de fé em fé The Bible tells us we must live from e faith de to faith glória em glória. and glory to O glory. que isso significa? What does that mean? Que existem dimensões diferentes de fé. There are different dimensions of faith. Existem dimensões diferentes de glórias. There are different dimensions of glory. Ou seja, você não pode experimentar um outro nível de fé That means you cannot go to another level enquanto of faith você não for provado na fé while you're not no tested on lugar the que você faith está. on the place you're Então, at. se você quer ir para um outro nível de So fé, if you're going to go to another você level of precisa faith, ser provado, you need to be tested. superar aquele nível. You need to overcome that Existem level. pessoas aqui There are people here que elas estão hoje exercendo uma fé who are now exercising a para faith conseguir um emprego. to get a job. Agora tem outras aqui But others que estão exercendo a fé that are exercising their porque faith querem ganhar $100 a hora. because they want to get $100 an hour. Amém, irmãos. O anjo fotografa quando você levanta a The mão. angel takes the pictures, remember? Você está entendendo? Talvez você está sentado do lado de uma pessoa Perhaps they're sitting next to e ela está someone exercendo uma fé and they're exercising a porque faith ela quer casar. because they want to get married. E o outro está exercendo um nível de fé para não divorciar. And the other one is exercising their faith not to get divorced. Você está entendendo como no mesmo ambiente nós temos pessoas com níveis de fé diferentes? Do you realize how people in the same environment might have Eu different poderia levels dar of faith? muitos exemplos para vocês. And I could give you many Então, eu não examples. consigo viver um nível de fé maior, So I cannot live a greater level of faith porque a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um. because the Bible says that God gave a portion of Romanos faith to each 12, person. versículo 3. Romans 12 verse 3. Romanos 12, versículo 3 diz: Romans 12 3 Por says, isso, pela graça therefore by que me grace foi dada, digo a todos vocês: that was given to me, I tell you, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado that no one will think highly of do que themselves deve ter, than they should have. mas ao contrário, But on the contrary, tenha um conceito equilibrado, may they have a de balanced acordo com a concept, medida da fé according to the measure of que faith Deus lhe concedeu. that God gave them. Então todos nós temos uma medida de fé. So we all have this E measure of Jesus faith. disse: olha, se você tiver fé But Jesus says if you do have tamanho faith de um grão de on the mostarda, size of a mustard você seed, vai poder dizer a um monte: you're going to be able to tell a mountain, mova-se desse lugar move from this place para outro lugar. to another Isso place. significa que existe, a fé tem tamanho sim. It means that faith, A yes, fé has tem a uma size. medida sim. It has a E o measurement. nosso objetivo como cristão And our goal as é Christians crescer, is to grow, é avançar. to move forward. E sobre a fé eu tenho aprendido duas coisas. And about faith, I've been learning two things. Primeiro, que a fé que não é provada, ela é falsa. First, that a faith that is not tested is Não adianta false. você dizer para mim: pastor, Pastor, eu tenho so good fé. to say me, Pastor, I have faith, Aí vem uma prova sobre você. but then a trial comes Aí upon você you, não consegue se mover no meio daquela prova. and you cannot move among it. Aí vem a pergunta: onde está a tua fé? And then they ask, where's your faith? Onde você guardou a sua fé? Where did you keep your faith? Porque existem momentos que você vai precisar usar Because sometimes you're going to need to use a it. fé, Faith, esse fundamento, this foundation, essa ferramenta. this tool. A fé ela é tão importante Faith is just as que important. é ela que nos conecta com a graça de It's Deus. so important that it connects us with Nós God's somos grace. salvos We're saved pela by graça grace por intermédio da through fé. faith.
A fé que nos conecta com a graça. Faith connects us Então, with grace. todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, So everybody who received eles Jesus as the Lord and exercitaram a Savior medida de fé, exercised the porque nós measurement of somos faith salvos por causa da graça. because we're saved by Jesus grace. veio para que todos sejam salvos. Jesus came so everybody could be saved. Mas se eu não tiver fé para receber a graça, eu não vou ser salvo. But if I don't have faith to Ou welcome seja, grace, I'm a not going to be fé, saved. ela nos conectou com a graça. That means that faith Porque connects João us with grace. 3,16 diz, John 3:16 porque says, Deus amou o mundo because God loved de the tal world maneira in such a que way deu o seu único filho, that he gave his only son, para que todo aquele que nele o quê? so that everyone who in him Crer significa o quê? believes, Ter fé. which means Para have que faith, todo aquele que nele crê não so all who pereça, believe him will mas not tenha vida perish, eterna. but have eternal Então esse life. evangelho da hipergraça, So this gospel da of the graça hyper grace, absoluta, of absolute sem a grace, fé, without ela não faith, salva ninguém. it doesn't E save nós temos no uma one. multidão indo para o inferno And we have a crowd porque way to quer hell receber a graça sem crer. because they want grace Quer without receber a believing. graça sem ter fé em Jesus Cristo. They want grace without faith in Jesus Então a Christ. fé ela é um fundamento So faith is a que nos foundation conecta com Deus. that connects us with God. Então existem dimensões diferentes. So there are different níveis dimensions, diferentes. different levels. Cada um de nós que estamos nesse ambiente Each one of us in this environment está vivendo um nível de fé nessa manhã. are living a level of faith E this a morning. cada dia o seu nível de fé ele muda. And every day your level of faith changes, Você já right? acordou alguns dias da sua vida assim com fé? Have you ever woken E up você in a day dizia, like hoje with faith? vai. And you're saying, this day, Meu today Deus, is gonna aí work. até vira pentecostal. You're even kind of Fala, Pentecostal. hoje vai. You're saying today's gonna happen. Aí você recebe algumas notícias que não te agradam. Then you get some unpleasant news. Aí à tarde a sua fé já, ó. And then in the afternoon, your murchou. faith is like swindle. Por quê? Porque a fé vem pelo... Because faith comes. Então tudo que eu Listening. ouço interfere no que eu creio. So everything I hear is going to O que é interfere que in what I você está believe. ouvindo? What have you been listening to? Tudo que eu ouço interfere no que eu creio. Everything I listen Então, interferes in às what I vezes, believe é for. melhor você desconectar um tempinho do Instagram. So sometimes you just need to take Às some vezes é time melhor away from você desconectar Instagram. um pouquinho do Facebook. Take some time away Às from vezes é melhor Facebook. você desconectar um pouquinho das redes de televisão, das notícias. Just turn off your TV for a while. Porque a nossa fé, Because our faith, muitas vezes, é influenciada many times, is por aquilo que influenced nós o quê? by what? Ouvimos. By the things we're E listening nós sabemos to. muito bem como que foi o tempo de pandemia. And we know very well how the coronavírus. pandemic was, the coronavirus Irmãos, teve pandemic. pessoas que entraram em crises tremendas e crises profundas de pânico, People got into deep panic attacks de tanta coisa negativa que ela ouvia. from all the Eu não negativity they estou were just dizendo listening to. que a crise do coronavírus não existiu, And I'm not saying that COVID didn't happen, mas eu estou dizendo que pessoas elas foram atingidas de uma forma muito dura but I'm saying people got it very hard upon por them causa do que elas ouviam. because of what they E were a fé de listening. muitas pessoas ficou abalada nesse tempo. And the faith of many people E just até got shook hoje during ainda this muitas time. pessoas estão ainda um pouco abaladas na sua fé. And some people are still shaken Eu não up sei to se this você day. percebeu como mudou I don't know if you know how o it changed it. comportamento do crente, The behavior of the como believer, mudou o comportamento da igreja the behavior of the church nessa changed fase pós-pandemia. in this post-pandemic Muitas stage. pessoas realmente esfriaram a sua fé. Many people grew cold in their faith. Então a fé que não é provada, ela é So falsa. a faith that is not tested Não is basta false. você dizer, I have faith. It's not good enough to say, eu tenho fé. Não adianta você dizer, eu tenho fé. It's pointless to say, I Mas have faith. quando a tempestade vem, But once the storm quando o comes, problema vem, once the problem hits você you, não sabe onde guardou a sua fé. you don't know where you kept your faith. E a segunda coisa que eu tenho aprendido sobre a fé And the second thing I've é que learned a about fé que faith não gera is milagres, that faith that doesn't generate miracles ela não é reconhecida. is not recognized. Então a fé, ela precisa gerar algo sobrenatural em nós. So faith needs to lead something E eu supernatural preciso inside of us. continuar crendo, And I need to keep believing, mesmo quando tudo está dizendo o contrário, even when everything is saying mesmo quando against tudo it. está dizendo não. When everything says no, As coisas mudam. things change. Os discípulos, eles estavam aqui a caminho The disciples here were de uma going cidade. to another city. Se você ler todo o contexto, And if you read all the você vai context, entender também a razão pela qual aquela tempestade veio sobre eles. you're going to understand why the storm came and hit them. Porque a fé é a certeza Because faith is the daquilo assurance que esperamos of what we wait e a for. prova das coisas que não vemos. And the proof of things we don't Hebreus see. 11:1. Hebrews 11:1. Ou seja, significa firmeza, It means that we are firm. significa segurança, It means safety, convicção. assurance. Então, quando eu creio, eu preciso estar convicto. So when I'm Eu believing for, I preciso need ter to be assured. firmeza. I need to be Eu firm.
preciso ter segurança I need to have de safety que aquilo que eu creio vai acontecer. that what I believe for will Porque a happen. certeza a fé é a certeza Because faith is the daquilo que assurance nós esperamos. of things we're E waiting a for. prova das coisas que não vemos. And the proof of the things you don't A see fé é a garantia is a guarantee das coisas que nós esperamos. of things you wait for. É muito fácil It's very easy para alguém que esperou anos para, por exemplo, comprar uma casa. for someone who waited for years to buy their own home, for example. E hoje ela mora numa casa, And now they live in a house, numa excelente casa, a great house, numa cidade boa do sul da Flórida. in a good city in South Florida. Então, quando alguém vê você com esta casa, So when someone sees you with that ou ela house, vai na sua casa, when they go to your ou ela house, vê você em um bom carro, or they see you with a nice car, ou ela sabe que você está trabalhando num trabalho que é muito bom, or they know you have this great é job, muito legal it's very a nice pessoa ir na sua casa, for the person to go to falar, your uau, house olha a casa and say, wow, look at this que ele house mora. that they live in. Olha quando você vê um carro chegar, When you see that nice car uau, arriving, olha que carro. whoa, look at that car. Agora, você saber e ver que alguém mora numa boa casa, But for you to know and see that anda someone num lives in a bom good carro, house, rides a nice tem um car, bom emprego, has a good job, muda a sua vida? does it change your life? Muda a sua vida? Does it change your life? Vai mudar a sua vida em alguma coisa? Is it going to change your Não life? vai mudar a sua vida em It's nada. not going to change anything. Sabe o que vai mudar a sua vida? You know what's going to É change se your você life? tiver a oportunidade Is if you have the de opportunity conversar com essa pessoa to talk to this e person perguntar qual foi o processo. and ask what was the process? Como foi para você comprar essa casa? How did it happen so that you Como could buy foi this house? você comprar esse carro? How was it for you to buy Me this conta as car? experiências. Tell me your experiences. Porque nós gostamos muito de julgar as pessoas pelo que elas têm Because we like to judge people by e what não they pelo have, que elas são. but not by who they Quero dizer para are. você que o ser é mais importante do que o ter. I want to tell you that being is more O important ser than pode having. levar você a ter, Being can lead mas you o to ter having, nunca vai definir quem você é. but having is never going to O define who ter you não are. define a sua identidade. Having does not O que define your define a sua identity. identidade é quem você é. What defines your identity is who you E quem are. você é pode te levar por caminhos onde você pode conseguir ter algumas coisas. And who you are is going to lead you through paths where you Então might quem have não some tem fé things. está comprometendo o seu futuro. So if you have no faith, you're Porque a compromising fé é your uma future. garantia das coisas que nós esperamos. Because faith is the assurance of things we E wait ter for. fé em Jesus é crer, And having faith in Jesus is believing mais do que saber. more than knowing. Porque muitas pessoas, elas querem saber como funciona a fé. Because many people want to know how faith works. A fé, ela é experimental. Faith is an A fé não é uma experience. ciência que se explica por si só. It's not a science that can be Se você não tiver explained. uma experiência, If you don't have an você nunca vai experience, dizer o que é fé. you're never going to say what faith Se você is. perguntar para mim como foi passar 44 dias dentro de um presídio de imigração nos Estados Unidos, If you ask me how was it to be in vamos a tomar prison um for café que eu 44 vou te days, explicar como que é. let's get some coffee Você and I'll nunca vai explain it to saber you. como é. You're never going to know how it Porque is. fé você não tem como explicar de forma científica. Because faith cannot be A explained fé, ela scientifically. é experimental. It needs to be Pergunta experienced. para alguém que tinha um diagnóstico médico Ask someone who had a diagnosis ou tinha uma doença para a medicina incurável. or had a disease that doctors cannot heal. Pergunta é, senta com essa pessoa, toma um café com ela. Get some coffee with that Ela vai te person. explicar o que é fé. And they'll explain Aí you what talvez faith você possa is. entender Then maybe you o can que understand. significa a fé. What does it mean Então faith? ter fé em Jesus é mais do que saber, So having faith in Jesus is more é than knowing. crer Is believing que o sobrenatural vai acontecer. that supernatural is going to Hebreus happen. 12:2 diz Hebrews 12:2 que says Jesus Cristo, that Jesus Christ ele é o autor is the author e ele é o aperfeiçoador and the perfecter da nossa fé. of our faith. Quer conhecer a fé? You want to know Você faith? tem que conhecer Jesus. You need to know Jesus. Não tem como saber o que é fé sem conhecer Jesus. There's no way to know what faith is without Porque o autor Jesus. de Hebreus diz que Jesus ele é o quê? O autor Because the author of Hebrews da says that fé. Jesus is the Não só o author autor, mas ele também é o of faith. aperfeiçoador. He's also Isso the one who perfects significa it, which means que a nossa fé ela precisa ser o quê? that our faith needs Aperfeiçoada. to be perfected Dia após dia. day after E a day. fé ela é ativada And faith is quando nós activated temos um encontro com Jesus. when you have an encounter with A Jesus. fé ela é ativada Faith is quando nós activated começamos a dar ouvidos when you start à listening palavra de Deus. to the word of God. Romanos 10:17 diz que a fé Romans 10:17 vem says that pelo faith ouvir comes from a listening palavra the de word Deus. of God.
Que lições nós podemos aprender com essa história? What lessons can we learn with this Para story? terminar, 3 lições eu aprendo com essa história. To finish up, 3 lessons that I learned. A primeira é que First is, seguir uma ordem de Jesus follow an order from Jesus não significa estar livre dos problemas. doesn't mean that you're free from problems. Porque se você ver aqui, Because if you see here, versículo 22 de Lucas 8 diz: on the verse 22 of Luke 8 says, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: one day he got with the boat of his disciples vamos para o outro lado do lago. and said, let's go across the other Vamos side of the para o lake. outro lado do lago. Let's go across to the other side of the lake. Você já ouviu Jesus dizer para você? Have you ever heard Jesus Faz telling as you, suas malas e vai para os Estados Unidos. back up and go to the United States? Ou faz as suas malas e muda para Boston. Or pack and go to Boston. Olha, muda de emprego. Change jobs. Você já ouviu Have you ever heard that? Jesus falar algo para você Jesus tell you e something você prontamente atende and you just ao go que and Jesus disse, obey to what mas Jesus no said. meio do caminho But in the middle of the way, tudo começa a dar errado. everything starts going wrong. Espera aí, será que foi Deus mesmo que falou? Was it God who told me Será que that? foi Jesus que falou? Was it Jesus who said that? Aí Jesus ele fala para os discípulos: ó, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Then Jesus tells the disciples, let's go into the boat and Deixa go eu to the dizer other algo para side. você. Let me tell you Existia um something. destino, There was a destiny. existia um lugar There was a place para o qual Jesus disse que ele iria com os discípulos. to which Jesus said he was E going with the você acha disciples. que se Jesus disser para você que ele vai com você para algum lugar, você acha que você não vai chegar lá? And if Jesus tells you he's going to you somewhere, aren't Você you going to acha make que não it? vai chegar? Do you think you're not going to make Talvez it? com um motorista de Uber não chegaria. Perhaps depending on the Uber driver, you might not. Talvez num voo não chegaria. Perhaps in a flight Talvez you no wouldn't. navio não Or chegaria. a ship you wouldn't. Talvez num carro ou a pé não chegaria. Or walking or Mas by você car já you ouviu wouldn't. Jesus falar para você: But have you heard Jesus vamos tell para you, tal lugar e Jesus não chegar nesse lugar? let's go to that place and Jesus doesn't get there? Existia um destino. There was a Existia um destiny. lugar. There was a place. E foi Jesus que disse para eles: vamos para o outro lado. And Jesus told them, let's go to the other Então, side. seguir uma ordem de Jesus não significa estar livre dos problemas. So follow an order from Jesus doesn't mean to be problem Eles free. estavam a caminho They were on e de their way. repente o clima mudou. And suddenly the climate Você já changed. enfrentou mudanças climáticas Have you ever faced climate no seu changes casamento? in your marriage? Meu Deus! My God. Já enfrentou mudanças climáticas no seu trabalho? Have you ever faced climate change in your job? Já enfrentou mudanças climáticas na sua igreja? Have you ever faced climate change in No church? ministério que você In the serve? ministry you serve? No país que você vive? In the country you Já live enfrentou mudanças climáticas no condomínio que você mora? in? Or the community you live in? Meu Deus! My God. Mas eu quero dizer algo para você. But I want to tell you something. Você só não pode estar numa rota se Jesus não estiver, ainda que dormindo com você. You can not be on the road until Jesus is with you. Foi Jesus quem mandou eles irem para o outro lado. Jesus was the one who told them to go to the E other o mar da side. Galileia, And the Sea of ou o Galilee, lago de Genezaré, or the Gennesaret era Lake, conhecido da maioria dos discípulos. was known for most of the Ali era a disciples. casa deles. That was their house. Eles estavam acostumados a pescar naquele lugar. They're used to going fishing in that Mas as place. tempestades da vida, elas acontecem contra a nossa vontade. But the storms in life happen against our will. E muitas vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. And many times they turn our lives upside down. Muda. It changes. Pastor Adriano, há 2 anos, 3 anos Pastor Adriano, atrás, almost 3 years estava ago, passeando. was just in a vacation família. with his E family. de repente veio um carro do inferno Suddenly a car came e from atingiu o hell carro dele. and hit his car. Em questões de minutos, In a matter of minutes, ele teve que ser levado para uma emergência de um hospital em Orlando. he had to be taken to the ER in Orlando. E se ele não chegasse dentro de pouquíssimos minutos, And if he didn't make it there in a few minutes, a pastora Flaviana hoje era uma viúva. today Pastor Flavio would be a widow. Amém? A vida Amen. muda, Life changes de repente. suddenly. Há alguns anos atrás, A few years ago, a minha esposa, my wife, e muitos anos atrás, que ela era criança, and many years ago, estava because she was a brincando com child, uma colega dentro da casa do pai. she was playing with her friend in O her pai father's dela house. tinha uma arma de fogo, um revólver. Her father had a A menina revolver. pegou o revólver e, sem querer, disparou na Sandra. The girl took the revolver and accidentally shot As Sandra. coisas mudam de repente. Things just changed Ela foi suddenly. levada às pressas para o hospital. She was taken to the Se hospital não in a fosse um hurry. milagre sobrenatural, And if not for a supernatural miracle, hoje eu não seria casado com a Sandra. today I wouldn't be
married hoje to a her, Betânia nem existiria. Bethany wouldn't be here. A Bela e a Sofia não existiriam em Bella nossas and vidas. Sophia wouldn't be in our lives. Você já parou para agradecer a Deus por tudo que você vive? Have you ever stopped to thank Pelas God for pessoas everything que you tem ao live? seu lado? For the people you have around you? Pela família que Deus te deu? For the family God gave you? Então, as coisas mudam à nossa volta. So things change around Tá us. tudo bem, de repente é um acidente. Everything happens suddenly in an accident. Tá tudo bem, é uma crise financeira. Everything's well, but then Tá financial tudo bem, é uma crisis doença. or a disease. E o pastor Adriano, muitas coisas mudaram na vida And dele. for Pastor Daniel, many things changed in his life. Mas o que ele não mudou foi a fé. But what didn't change was his A faith. Sandra, muitas coisas mudaram. Até hoje ela tem um projeto que está próximo ao pulmão dela. Sandra still has a bullet near her Sempre lung. que vai passar naqueles detectores de metais, tem que parar. Whenever she goes through metal detector, she has to Mas stop. o que ela não perdeu foi But she never lost fé. her faith. Eles sabiam onde estavam a fé. They knew where Onde the estava faith was. guardada a fé. Where the faith was kept. As tempestades na vida acontecem de repente. The storms in life happen Eu citei suddenly. esses exemplos, mas temos exemplos vários aqui. I've quoted these examples, but we Estava have tudo several. bem. That everything was Pastor, okay. estava tudo bem. Pastor, everything was De repente fine. tudo mudou. Suddenly Eu everything quero dizer changed. para você But I want to tell que you as tempestades, that the elas te storms, dão uma oportunidade they give an de você opportunity sair do nível de fé que você está for you to leave para your level outro of faith nível de that you're fé. at to another level As of faith. tempestades, Oh, the storms, elas vão promover they come to os promote maiores milagres da tua the história. greatest As miracles in your tempestades story. vêm para provar a sua fé, Storms come para to prove saber your onde faith, você guardou a to know sua where you fé. kept it. Seguir uma ordem de Jesus não significa estar livre dos problemas. Follow an order from Jesus doesn't mean you're problem As free. tempestades chegam para todos. Storms comes for Chega everyone. para crente, Come for the chega believers, para ímpio, for the chega non-believers. para americano, Comes for chega Americans, para brasileiro, Brazilians. chega para haitiano, Comes to the Haitians, chega para angolano. for the Angolan A people. tempestade, irmãos, ela não escolhe raça, Storms don't pick ela a não race. escolhe cor, They don't pick a ela não color. escolhe classe They social, don't pick social ela vem para status. rico, They ela come for vem para rich. pobre, They come for ela poor. vem para homem, para They come for mulher, men, women, vem para criança, children, vem para adulto. adults. Nós precisamos estar preparados. We need to be ready. E essa é a segunda lição que nós aprendemos. And that's the second lesson we Que learned. as tempestades na vida, elas são imprevisíveis. Storms in lives are Elas são unpredictable. imprevisíveis. Unpredictable. Nós não temos como prever. We cannot predict it. Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Jesus told the disciples, let's go to the other E a side. caminho, And on the way, no meio da viagem, in the middle of the vem a trip, a tempestade. storm comes. Porque elas são imprevisíveis. Because they cannot be Elas predicted. não mandam aviso. They don't just send a warning. As tempestades não entram lá no seu timeline da sua rede social e diz, estou chegando. Storms don't come through your social media to Olha, let me you know that I'm aguarde. coming. They don't DM you. A tempestade não manda e-mail para você. They don't email you. Ela não manda mensagem. They don't text. Ela não diz para você, olha, prepare-se porque eu estou chegando na They tua don't tell you, vida. listen, I'm coming. Elas são imprevisíveis. They're unpredictable. E muitas vezes, And many times, nós não estamos preparados. we're not Na prepared. verdade, na maioria das vezes, Actually, most of the nós não time, estamos preparados. we're not prepared. Porque elas são imprevisíveis. Because they're Elas não unpredictable. mandam recado. They don't just send a Os warning. recursos dos discípulos eram insuficientes The disciples' resources were just not para sufficient resolver aquele problema. to solve the problem at Mesmo hand. conhecendo o lugar. Even though they knew the place. Mesmo aquele ambiente sendo um ambiente que era conhecido deles. Or having knowledge of that Mas os environment. recursos deles eram insuficientes But their resources were para resolver o insufficient problema. to fix the issue. E as mudanças acontecem, And then changes na happen maioria das vezes, most of the time em nosso ambiente. in our environment. No lugar que Deus nos mandou estar. In the place God sent us to be. Eles estavam naquele barco por uma ordem de Jesus. They were in that boat for Eles an order estavam for indo Jesus. para o outro lado, They were crossing to the para other uma cidade side, chamada Gadara. to a city called E o diabo Gadara. sabia o que ia acontecer naquele lugar. And the devil knew what was Ali going to existia um happen. jovem que estava endemoniado, There was a demon-possessed young que já tinha man sido abandonado pela who família, had been abandoned by his abandonado family, pelos amigos. abandoned by his friends. Ele vivia nos cemitérios, He would live in the nos cemeteries, sepulcros, the graves. acorrentado. He was just in Deixa eu chains. dizer algo para você. Let me tell you Na rota something. do seu destino, On the route of your sempre destiny, vai
ter alguém que precisa ser liberto. There's always going to be Na someone that rota needs do seu deliverance. destino, On the route of your sempre vai ter destiny, alguém que precisa que você exerça a sua fé, there will always be someone para waiting que for you to ela seja exercise your salva, faith so that it can be para que ela saved, seja so transformada. they can be transformed. Aquele ambiente era um ambiente familiar daqueles discípulos, That was a familiar environment to the disciples, mas eles não tinham recursos suficientes but they didn't have enough para resolver o resources problema da to tempestade. fix the issue of a storm. O vento pode ser uma ameaça, Wind might be a as threat. tempestades podem ser uma ameaça, Storms might be a os threat. problemas podem ser uma ameaça, Problems might threaten you. as crises conjugais, The marriage crisis, crises com relacionamentos com filhos, or in the relationship with your children. problemas financeiros, Financial problems. uma ordem de despejo, A note of eviction. uma falta de dinheiro para pagar uma prestação. Or not have enough money to pay for a monthly O payment. vento pode ser forte. Wind might be strong. Mas a terceira lição que nós aprendemos, e a última lição, But the third and final lesson we learn here, não podemos esquecer we cannot forget que Jesus está conosco that Jesus is with us em meio às tempestades. in the midst of the storms. Se Ele te deu uma palavra, vai, If he gave you a word, você pode go, ter certeza you may be sure que Ele vai estar com você. that he's going to be with you. Ele pode não te livrar da He tempestade, might not deliver you from mas the Ele vai storm, te livrar em meio but he's going to à deliver you in tempestade. the midst of it. Deus não livrou Noé e a sua família do dilúvio, God did not deliver Noah and O his dilúvio family from veio. the rain. The rain came, mas Ele deu um escape para a família, but he gave e him Ele a deu um way out. escape para todos que quisessem aceitá-lo. And he gave us a way out for everybody who wants to Então nós accept him. sempre vamos ter a oportunidade So we're always going to have an de, no meio dos opportunity problemas, in the midst of no problems, meio das dificuldades, in the midst of difficulties, exercitar a nossa fé. to exercise our Onde faith. está a sua fé? Where is your faith? Onde você guardou a sua fé? Where do you keep your A faith? terceira lição é que nós não podemos esquecer Third lesson is we cannot forget que Jesus está conosco Jesus is with us em meio às tempestades. in the midst of our O storms. versículo 23 Verse 23, de Lucas 8 diz que Jesus ele estava dormindo. it says that Jesus was asleep. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. While they were E they were enquanto sailing, Jesus he slept. dormia, And while he was sleeping, veio um forte vento. a strong wind O barco came. começou a ser inundado. The boat started to be E o flooded. texto diz que eles corriam grande perigo. And the text says they were in jeopardy. E nós aprendemos algo poderoso com essa história. And here we learn something powerful with the story. Como Jesus podia estar dormindo How could Jesus be asleep no meio da tempestade? in the midst of a storm? Você consegue dormir Can you sleep no meio dos problemas? in the middle of your problems? Você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e descansar Can you lay your head on a pillow and rest no meio das adversidades, in the midst of adversities no meio das lutas? or the struggles? Aqui nós aprendemos algo poderoso. Here we learn something powerful. Jesus ele estava dormindo, Jesus was sleeping porque sob a ordem dele, because under his orders, eles iriam atravessar aquele mar they were going to cross that e iriam sea chegar do outro lado. and get to the other side. Por que que Jesus estava dormindo? Why was Jesus sleeping? Porque você só vai conseguir vencer Because you can only overcome as tempestades de fora the storms that are outside depois que você conseguir acalmar as tempestades de dentro. after you can calm the storms that are inside. Tem muita gente que está provocando tempestade à volta, Many people are making storms come around them porque aqui dentro está confuso. because they're confused in here. Aqui dentro tem muita dúvida. And here there's so many doubts. A fé já nem se sabe onde está mais guardada. Faith, you don't even know where you put Por it. isso que as tempestades elas estão à sua volta. That's why storms are around you. Pior do que ser afundado por uma tempestade de águas Worse than being sunk in a storm of water é ser afundado por uma crise interna, is to do that by an por internal trauma crisis. que By não foi curado, a trauma that wasn't por healed. perdão que não foi liberado. Forgiveness that you didn't give. Você precisa You need acalmar o seu coração. to calm your heart. Acalma o seu coração. Calm down your heart. Jesus ele é acordado pelos discípulos. Jesus was awakened by the E ele dá uma disciples. ordem. And he gives an Ele order. repreende o vento e a violência das águas. He rebukes the storm. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Everything was calm. Diga comigo, vai ficar tranquilo. And say everything is going to be calm. Quando você consegue acalmar Once you can calm down
A tempestade que está aqui dentro, the storm that's in here, você tem autoridade you have authority para acalmar as tempestades que estão à sua volta. to calm the storms that are Porque essa around you. tempestade aqui, ela era espiritual. Because this storm was a Jesus spiritual estava one. indo para Gadara. Jesus was going to Gadara. Tudo se revoltou, Everything was just porque revolting. o inferno não queria que ele chegasse do outro lado. Because hell didn't want him to make it there. Deixa eu dizer algo para você, o inferno não quer que você chegue do outro lado. Let me tell you something. Hell doesn't O want you to inferno, make ele it quer there. afundar o seu barco. Hell wants you to sink Ele your quer boat. inundar o barco que você está. They want to fill your boat with water. Porque ele sabe que existe um destino, Because hell knows there's a que existe um destiny. propósito para você. There's a purpose for you. Mas você não pode esquecer But you cannot forget que Jesus está com você, that Jesus is with mesmo no you, meio da tempestade. even in the midst of a storm. O fato dele estar dormindo não significa que ele esqueceu. The fact is that sleep doesn't mean he O fato de forgot. você não estar talvez ouvindo uma resposta imediata Maybe because you're not listening to an immediate não answer. significa que ele se esqueceu de você. Doesn't mean he forgot about you. O seu destino é o outro lado do mar. Your destiny is the other side of the sea. Deus não vai deixar o barco afundar. God's not going to let the boat sink. Talvez eu estou falando para pessoas aqui Perhaps I'm talking to people here que não aguentam mais tirar a água do barco. that just can't take it anymore, just getting the water out of the boat. Talvez alguns aqui, meu Deus, Perhaps I'm here, oh my God. já até desistiram de tirar a água do Just barco. even gave up on just Já trying to até get the water disseram. out. And even said, Eu não aguento mais. I can't do this. Deixa afundar o barco. Just let it sink. Eu prefiro morrer I'd rather die do que ficar lutando contra essa than tempestade. keep fighting the storm. Fica tranquilo. Just be at ease. Jesus, ele está com você. Jesus is with you. Ele está com você. He's with Ele you. não se esqueceu de He você. didn't forget about you. Ele tem o poder para acalmar essa tempestade. He has the power to calm Ele the tem o storm. poder He has the para fazer com power que essas águas revoltas that make this se tornem em waters águas tranquilas. big tranquil O waters. Salmo 23 diz isso. Psalm 23 says Ele te that. faz repousar He makes you lie down em verdes pastos. in green pastures. Águas tranquilas. Calm waters. Isso é o que Jesus sabe fazer de melhor. That's Jesus' best job. Onde está a tua fé? Where is your faith? Onde você guardou a sua fé? Where do you keep your Eu quero faith? orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. O fato de você estar vivendo The fact that you're living debaixo de uma crise, under a crisis, de um problema, a problem, de uma tempestade. a storm. Talvez a tempestade já se tornou um furacão categoria 5. Perhaps the storm is not a Cat 5 E hurricane. fala, meu Deus, And you're like, my vai God, destruir tudo. it's going to destroy Não tem everything. mais jeito. There's no way. Jesus está com você. Jesus is with you. Ele tem poder He has the para power repreender to rebuke essa this tempestade. storm. Feche os seus olhos por um momento. Eu quero orar com você. I feel the presence of the Holy Close your eyes Spirit. e sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Talvez o teu barco, Perhaps your boat, talvez o teu barco perhaps your boat, está balançando de um lado para o outro. shaking from one side to the Talvez other. existem problemas que você está pensando não vai ter solução. Perhaps the problem you're thinking that it cannot be solved. Mas foi Jesus quem te disse: But Jesus told you, entra no barco comigo. come into the boat with me. Nós estamos hoje dentro de um barco. A igreja é um barco. The church is a boat, we're E inside foi a boat. Jesus que te disse: venha comigo para esse barco. And Jesus was the one who called you to Vamos come to this comigo. boat. Come with me. E estar com Jesus no barco não significa que as águas vão ser tranquilas todo o tempo. And being with Jesus at a boat doesn't mean it's always going to be calm. Aí você olha do lado de fora, é tubarão, But you look around you, there's é sharks, crocodilo, crocodiles. você vê as ameaças. You see all the Tem threats. gente que até quer pular fora do barco. Some people just want to Ou jump seja, out. quer até sair da igreja. They want to leave the Diz a church. igreja a igreja não existe. They say the church is not real. Aí você quer pular And then you want to just jump e out. você não sabe o perigo que você está correndo. And you know the harms that Você are out quer there. pular do barco You want to jump out of the boat. e às vezes você olha assim, tá afundando, essa igreja vai fechar. And then you see and it's Tá sinking. acabando. The church is going to close. Deixa eu dizer It's algo para ending. você. Let me tell you something. Ainda que possa parecer que Jesus não está vendo, Even though it looks like Jesus ainda not que possa seeing, parecer que Jesus está dormindo, even if it looks like Jesus is asleep, mas é tempo da igreja acordar it's Jesus. time for the church to wake Existem igrejas Jesus hoje up. que literalmente There are churches that Jesus está literally dormindo dentro dela. Jesus is asleep inside of Está them. dormindo dentro dela. Is sleeping Porque inside. cada um quer resolver o seu problema da forma que acha que pode resolver. Because each person wants to fix their own issues on their own Hoje way. existem líderes achando que são maiores do que Jesus. There are leaders out there thinking they're greater Hoje than existem Jesus. pessoas achando que tem a resposta para tudo. People who think they have the answer for Mas Jesus everything. está ali. But Jesus is Porque a there. igreja é a noiva dele. Because the church is his E bride. Jesus está dizendo, olha, você precisa exercer tua fé. And Jesus is saying, you should Onde exercise você your
faith? guardou a sua fé? Where do you put your faith? Existem igrejas que a fé está guardada na gaveta do pastor. There are churches that the faith is just Existem kept in the ministérios que a pastor's fé estão drawer, guardadas nas salas dos líderes de ministérios. or in the room of the leadership. Existem pessoas que vêm para a igreja e deixam a fé guardada numa cômoda There are people who just leave ou their numa faith in the gaveta na dresser sua casa. or a drawer at O que home. Jesus está nos ensinando nessa manhã, What Jesus is teaching us você this morning. precisa tirar sua fé You need to take your faith de out onde ela está escondida, from whatever you've hidden it. porque o diabo quer afundar o barco. Because the devil O wants you to diabo sink quer this destruir boat. a igreja. The devil wants you to O destroy diabo the quer church. destruir a tua família. The devil wants you to O destroy your diabo quer family. destruir a tua vida. The devil wants you to Mas destroy Jesus your está life. dizendo: olha, eu estou aqui. But Jesus is saying, look, Eu I'm vou here. repreender essa tempestade. I'm gonna rebuke Eu the vou storm. repreender esse vento forte. I'm going to rebuke this strong wind. E nós vamos chegar do outro lado. And we're going to make it to the other Quantos side. aqui creem que vão chegar do outro How lado? many here believe they're going to make Quantos it to the aqui other side? precisam tirar as águas que estão tentando afundar o seu How barco? many here need to remove Fica the de water pé from no seu inside lugar of the boat? nessa Just manhã. stand up in your seat I this feel the morning. presence of the Holy Eu Spirit in sinto a this presença do place. Espírito Eu Santo sinto a neste presença lugar. do Espírito Santo nesse I lugar. feel the presence of the Holy Deus não Spirit te in this chamou para place. desistir no meio do caminho. God did not call you to Ou give up in the Deus middle não of te the chamou way. para se afogar nas águas He didn't call you to que drown podem in the estar waters. That might be revoltas à tua volta. just revolt Mas around Deus you. nessa semana está dizendo: But this morning God is tira a saying, sua fé. catch your faith out Onde você there. guardou a sua fé? Where did you put it? Levanta a sua fé. Raise E your Deus faith nessa up. manhã está trazendo sobre a Life Point um nível de fé. Because this morning God is bringing up on life on a level Ele of não faith. está dormindo nesta casa, He's gente. not sleeping in this house, Ele não you está guys. dormindo nessa He's igreja. not sleeping in this Ele church. está acordado. He's awake. E muitas pessoas só precisam dizer: olha, Jesus, And then people just need to say, look, eu não Jesus, aguento. I cannot do this. Assim como os discípulos disseram: Like the disciples said, nós não conseguimos we can't do this. acalmar essa tempestade. We cannot calm the storm. Nós temos experiência com o barco, We have experience with the boat, mas na nossa mão o barco vai afundar. but in our hands we're gonna sink. Queridos, eu já entreguei o leme dessa igreja para Jesus há 15 anos atrás. Beloved, I give the direction of this church to Jesus 15 years ago. Não vai afundar porque quem dirige isso aqui não é o Pedro Corrá. It's not gonna sink because Quem the one dirige a driving it Life is Point not não é Pedro. Sandra Corrá. It's not Sandra Corrá. Quem dirige Life Point não é Cleito Araújo. It's not Clayton. Quem dirige Life Point não é The one who's Adriano driving Grangeiro. Life Não Point é is not Patrick Adriano. Frizarim. It's not Patrick. Não é Felipe Matos. It's not Felipe. Quem dirige Life Point The one driving Life é Point Jesus. is Jesus. Então nós já entregamos So we already o leme, a surrendered direção desse the barco steering wheel, para the Ele. direction of this boat for him. E é isso que nós precisamos fazer, gente. And that's what we need to do, Entregar a guys. direção da nossa casa para Ele. Give the direction of our Do home nosso to casamento para Of our Ele, marriages da to vida Him. dos nossos filhos para Of our Ele, children's lives do to nosso Him. ministério para Of our Ele, ministry to da Him. nossa empresa para Of our Ele. business to Eu estou Him. vendo muita gente quebrar nos Estados Unidos porque acha que tem inteligência para manter o negócio de pé. Não vai dar certo. I'm seeing many people trying to do it on their own and it's not going to happen. O barco está afundando. The boat is sinking. Você não aguenta mais tirar água. You cannot just take the water out anymore. Você só está fazendo para pagar dívida, You're just doing that to pay para your pagar debts, conta. to pay your bills. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Entrega isso para Jesus, irmão. Give that to Jesus. Você vai ver que Ele vai acalmar He's going to e calm vai ficar down. tudo tranquilo. And everything's going to be Entrega calm. seus filhos para Ele. Give your children to Entregue Him. seu ministério para Give Ele. your ministry to Him. Não deixe as águas que estão tão revoltadas afundar Don't teu allow the ministério, waters, they're just shaking you. afundar Just tua to casa, sink your ministry, your home, afundar os teus negócios. your businesses. Foi isso que Jesus ensinou. Onde está a tua fé? That's what Jesus taught. Where is your Onde faith? você guardou a tua fé? Where should you put it? Foi Ele que disse: vamos para o outro lado. He's the one who said, let's E go to the nessa other manhã Jesus está side. dizendo para muita gente aqui, ó. And this morning Jesus is telling many people, Você veio comigo até aqui. you came here with me. Existe um outro lado que nos espera. There's another side that awaits Mas se us. você não me acordar, But if you don't wake me você vai up, afundar nesse barco. you're gonna sink. Ele está dizendo: olha, eu vim com você até aqui. He's saying, look, I came to you up to this level. Jesus não se preocupa, querido, se você incomodar Ele. Jesus is not concerned if you're gonna Jesus bother não se him. preocupa quando você bate na porta. He's not worried when you're knocking. Muito pelo contrário, Ele diz: olha, On
the contrary, he's saying, Se look, você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. if you look me out from all your heart, you're gonna find me. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Onde você guardou a sua fé? Where did you put your faith? Onde está a sua fé? Where is your faith? E é no meio dessas crises que os maiores milagres In the acontecem. midst of this crisis, the greatest Os miracles discípulos happen. tiveram uma experiência extraordinária com The Jesus. disciples had an Uma extraordinary experience experiência with Jesus. sobrenatural. A supernatural experience. Porque do outro lado ia acontecer libertação. Because on the other side there was Do outro lado ia deliverance. acontecer There salvação. was salvation. Do outro lado ia acontecer On the other milagres. side there were miracles. O diabo não quer que você chegue do outro lado. The devil doesn't want you to Diga get to pro the seu other vizinho, side. o Tell your diabo neighbor, the devil não quer doesn't want que você chegue do outro lado. you to make it to the other Mas side. Jesus está com você. But Jesus is with E you. nessa manhã, And this Ele morning, está acalmando a tempestade. He's calming down the storm. Ele está acalmando a tempestade. He's calming down the storm. Erga as suas mãos aos céus. Lift your hands to the heavens. Se você crê nessa palavra, dê um brado de louvor nesse If you lugar. believe in this word, you Dê give um a shout grito of de praise. júbilo ao Give Senhor. it a shout of jubilee. E diga: eu estou a caminho And say, I'm on my way do meu destino. to my E destiny. nada vai impedir And nothing's gonna que eu hold me chegue do back. outro lado. Nothing's gonna hold Aleluia. me back. Erga tuas mãos ao Senhor. Lift your hands to Vamos the Lord. adorar a Deus nesse lugar. Let's praise God in this place. Aleluia. Espírito Santo.